hoje é: profetiza. É com você mesmo que Deus conta. Às vezes nós ficamos tão inseguros que achamos que Deus vai usar qualquer um, todo mundo, menos eu. Deus está contando com alguém que tem mais dons do que eu. Deus está contando com alguém que fez teologia, pós-doutorado. E pelo amor de Deus, gente, eu estou falando contra uma pessoa mergulhar e ser cheia dos dons do Espírito Santo? Estou falando contra uma pessoa buscar conhecimento, estudar, se capacitar? Não. Mas Deus conta com cada um de nós. Paulo diz: é bom quando vocês falam em línguas, porque cada um está se edificando. Mas melhor ainda é quando vocês o quê? Profetizam. Porque se falar em línguas e não houver quem interprete, os outros, quem orou em línguas foi edificado, mas quem ouviu ficou do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Pastor, mas a gente ora em línguas aqui sim, estimulando cada um a buscar o batismo com o Espírito Santo e ser cheio, e de modo que edifique-se a si mesmo na intimidade com Deus. E que Deus levante e nos dê. Eu tive ao longo da vida algumas experiências, poucas, de Deus me dar interpretação. Poucas. 99,9% das vezes não recebi. Mas quando nós profetizamos, quando eu venho aqui profetizo, quando eu venho aqui prego a palavra, quando eu venho aqui profetizo, que está escrito: todos que querem são abençoados, e os que não querem são alertados. Se não querem, tudo bem, mas ouviram. Você está entendendo? Então com quem que Deus conta? Paulo diz: melhor que todo mundo profetize. E não está falando sobre o culto virar uma bagunça, está falando sobre vida. Onde é mais importante a gente profetizar, dentro da igreja ou fora da igreja? Sabe onde começa a bagunça? Quando o profetizar se torna uma disputa de quem vai acertar, de quem. O profetizar foi tão mal interpretado que começou uma disputa de quem adivinha as coisas. E profetizar não tem nada a ver com isso. Não é uma disputa para o ego, para a vaidade. É muito comum. Essa semana eu já ouvi isso umas 5, 6 ou mais vezes. Alguém veio e falou para mim: pastor, ou às vezes a pastora: amor, quando você não insistisse isso, tal pessoa isso. Falei: caramba, linda, eu não sabia. E eu preguei, eu não sabia, e eu fiz tal coisa, eu não sabia, e eu falei tal coisa. Às vezes eu até falo para ela: não esquece, quando estiver com a pessoa, falar que você não tinha me contado. Não, eu não sabia. Eu não sabia. Mas para a glória de Deus, e louvado seja Ele, e que Ele levante muita gente. Como a gente tem profetizado aqui? Como a gente tem profetizado aqui? E vamos continuar. E se profetiza, o coração de Deus anseia por gente que abra a boca e profetize aquilo que não tem como dar erro. A palavra, o que está escrito. Que profetize sobre o que está escrito. Não que faça uma disputa e nem que queira aparecer com pompas e tudo mais. Então a minha oração, o meu desejo essa noite é: Senhor, levanta, no meio de todos esses que aqui estão, todos que estão conosco nessa noite, aqueles que estão em casa e que realmente não tiveram como vir, não é os que não escolheram vir, não priorizaram, mas não tiveram como vir, estão longe, talvez ainda se locomovendo de volta do trabalho, atendendo uma demanda familiar, enfim. Levanta no meio destes, que tem o Senhor em primeiro lugar, que estão com fome e sede. Levanta-os para profetizar esse ano, como nunca em toda a sua vida. Porque se nós formos levantados para profetizar, essa casa vai ficar pequena para o número de salvos que vão se achegar. Então eu oro ao Senhor e peço: levanta muitos homens e mulheres para profetizar nessa casa, conforme a tua palavra, não a bagunça da religiosidade, não profetadas, mas a tua palavra. Assim oro e creio e te agradeço, porque o portal está aberto e as nossas orações estão acessando o teu trono, em nome de Jesus. Só quem crê concorda disso? Pode aplaudir a Jesus.
Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Esses dias Deus tem me levado. É engraçado que a gente é meio bobo e a gente demora. Esse agente que eu estou falando sou eu mesmo. E creio que eu não estou sozinho não. Acho que você deve estar comigo. Demora a perceber algumas palavras, algumas visões proféticas que Deus nos deu. 2023, o tema do ano era o quê? Alguém lembra? Restaurando a essência em Deus. 2024, portas abertas. Tem gente aí com camiseta. A pastora até fala, eu não gostei tanto da camiseta. Já uma pessoa de uma outra igreja, uma líder de jovens, você viu? Você viu? Agora você gostou, né? Agora eu gostei. Inclusive, quem quiser, seja aqui na igreja ou de casa, você pode fazer o pedido da sua, fazer a aquisição da sua. Uma pessoa de uma outra igreja, um líder de jovens, uma pessoa joia. Pastor, que linda que ficou essa camiseta e como ela impacta. Tem um recado. O recado é o mais importante. E eu restaurei, nesses dias, irmãos, não foi ano passado não, confissão de pecados público. Nesses dias. Você gosta, né, Pâmela? Quando você não sente a única pecadora. Meu pastor também é pecador, então está tudo bem. Não é assim? Eu sei. Eu também gosto, quando estou sentado e o outro começa a confessar os pecados, eu falo, não estou sozinho no mundo. Eu comecei, na live do dia 1º, lembrei até o momento exato. Senhor, abre-nos o portal da Tua palavra, isso e aquilo. E Deus, mas não é só que a palavra se revelou, a gente prega, mas é o discernimento espiritual. Deus falando, sabe aquela oração? Você está ativado naquela oração. Fiz o mesmo no dia 2, fiz hoje. E agora fiz essa oração aqui. Sabe o que Deus me falou aqui agora, quando eu estava fazendo essa oração? Está vendo, Rogério, o que é restaurar a essência? Passou o ano inteiro, você não entendeu isso, mas agora você vai entender. Atrasado, mas ainda em tempo, né? Antes tarde do que nunca, né, Ana? Não despreze as pequenas orações. Eu não estou falando para você viver só de pequenas orações. Tire tempo com Deus. Mas não despreze as pequenas orações. O tempo vai passando e a gente começa a esperar só o momento perfeito. Quarta, 5 da manhã eu vou lá. Quarta tarde. Aí hoje eu tentei arrumar o meu momento perfeito. Deus me quebrou, ficou imperfeito. Eu ia descer às 3 da tarde. Eu falei, tem gente orando, eu vou depois que eu quero orar sozinho. E eu desci, estavam as irmãs aqui, não saíam daqui. Só que as irmãs estavam aqui com muito amor, cuidando, como a pastora falou. Estava a pastora Vanessa, a irmã Cida, a irmã Marileia, limpando, fazendo. E eu falei, Deus, eu não tenho o que reclamar, eu só tenho que agradecer. Dobrei meu joelho, orei, e fiquei, orei. Depois subi, terminei de orar e está tudo bem. E às vezes a gente fica preso a esperar aquele momento. Você já passou por essa experiência? Aquele momento, eu vou pôr um fundo, eu vou pôr um louvor que eu gosto, eu vou estar sozinho, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou aquilo outro. E Deus está falando assim, por que você dirigindo não pode orar em vez de xingar? Porque eu não tenho dificuldade em orar dirigindo, na estrada. Porque na estrada, se alguém fizer uma barbeiragem muito grande, já morre todo mundo. Bom, é mais ou menos isso. Mas na cidade não, irmão, é barbeiragem em cima de barbeiragem. A gente vai ficando nervoso, a gente vai ficando bravo. E não ora. E não ora. E não ora. Eu amo viajar, sou apaixonado por viajar. E dirigindo, irmão, eu ponho um louvor daqui a pouco. Eu estou conversando assim, de repente do nada começo a falar em línguas. Quem viajar comigo vai ver que eu sou doido. Por Jesus. Opiniões depois, tá? Quando um está profetizando, o outro cala. Brincadeira. É desse jeito. É muito bom, gente. Mas a gente não pode desprezar aquela oração de 15 segundos. Aquela oração de 2 segundos. Um dia, põe aí na sua lista, Ana, eu vou pregar sobre as pequenas orações com grandes resultados. Já está o título, se a Ana lembrar e me cobrar ou alguém, eu prego. Se não, fica só comigo mesmo. Mas eu quero falar com vocês sobre profetizar, e aí Deus vem falando comigo, Rogério, não despreze pequenas orações. Não despreze. Você está aqui hoje, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que tem coisa grande de Deus para você. Deus quer que a gente profetize, mas não de qualquer jeito, nem qualquer coisa. E aí às vezes a gente pensa assim, não, mas não é comigo, é com alguém que é muito cheio de dons, é com alguém que é muito santo, que é muito puro, que é muito isso, muito aquilo outro. Jeremias capítulo 1, no verso 4, diz assim, o Senhor me deu esta mensagem. O que Jeremias falou? Que Deus fez o quê? Não, o Senhor o quê? Alguém quer receber algo de mim hoje? Então vem aqui rápido.
Só tem para um. O primeiro que chegar ganhou, levou. Pronto, acabou. Ela ganhou uma água com limão. Se não gosta, problema dela. Jeremias no primeiro momento não gostou do que recebeu. Agora me fala uma coisa, quanto que Jeremias pagou para receber? Quanto que a Elisângela pagou para receber água? Quanto que o Jeremias fez por merecer receber? Não, por favor, quanto Jeremias fez por merecer? Não, pastor, ele tinha uma vida... Peraí, gente, isso aqui é o começo do livro dele. Não está falando quem que ele era antes, como que ele estava vivendo antes, só está dizendo que Deus já entrou desse jeito, dando uma mensagem para ele. Claro que ele tinha vida antes, mas Deus entrou dando uma mensagem, registra a partir daqui. Não, pastor, Deus chamou ele de profeta por causa de um mérito dele. Se foi por causa disso, então por que Deus não deixou isso registrado para a gente entender? Está escrito aí que antes desse dia Jeremias era um homem muito correto, Jeremias era isso, Jeremias era aquilo, e por isso Deus o escolheu. Está escrito? Está escrito na sua Bíblia? Nem na minha. Então eu preciso ficar no que está escrito. Assim como a Elisângela só precisou receber, e para isso ela veio até aqui. Jeremias só precisou receber. Ele estava diante de Deus. Eu também estou diante de Deus essa noite. Mais alguém? Pare de se achar indigno. Eu não posso receber por causa disso, eu não posso receber por causa daquilo, eu não posso receber, eu não posso. Ah não, porque hoje, sabe, eu nem sei se Elisângela hoje xingou um palavrão. Eu não sei se ela deu uma fechada em alguém. Eu não sei se ela ficou com raiva. Eu não sei nem se ela falou mal de mim. De repente, gente. Mas eu dei para ela. Eu entreguei para ela. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus deu a Jeremias essa noite, não é porque eu sou bom, mas Deus deu para mim essa mensagem e eu estou entregando para você. Profetiza, o que você faz? Dá a mensagem para outros também. Não deixa a mensagem morrer em você. Alguém aqui quer ser levantado esse ano como profeta de Deus na terra? Então escreva, repita comigo, diga: eu não posso deixar a mensagem morrer em mim. E se você está tomando nota, escreve isso. Profeta não pode deixar a mensagem morrer em si. Profetas morrem, a mensagem não. Jeremias morreu, Isaías morreu, Jonas morreu, João Batista morreu, Elias, Eliseu, e a gente passa a noite falando, mas a mensagem, os feitos, os sinais, o ministério, o legado fica. Profeta de verdade não pode deixar a mensagem morrer em si. Mas pastor, eu não sei se vai funcionar. Isaías, a gente fala muito que ele é conhecido como profeta o quê? Profeta o quê, Jenny? Não, Isaías. É que eu estou falando do Jeremias, aí eu falei Isaías, você está vendo? Você pega no contrapé rapidinho. Bonitinha, boazinha, canta, toca, dança, prega e viaja. No meio do culto ela viaja. Como a gente também. Isaías é conhecido como profeta e ficou vermelha, além da praia. Profeta o quê? Isaías. Ó, o Zé soprando, não sopra não. O homem que mais profetizou sobre quem? Isaías. Sobre Jesus, profeta messiânico. Aí vocês estão tudo aí soprando porque eu não perguntei para vocês, porque se fosse você travava. Profeta messiânico. A profecia de Isaías sobre a vinda de Jesus se cumpriu com ele vivo ou morto? Hein? Ele morreu, a palavra ficou viva. Até se cumprir. Sabe qual é o problema? Sabe por que está faltando profetas assumirem sua posição? E eu não estou falando, pelo amor de Deus, eu não estou falando sobre um chamado. Eu estou falando só sobre cristianismo, ok? Pastor, o senhor está pregando que todo mundo aqui está sendo levantado para ser profeta? Não. Eu estou dizendo que mesmo não sendo profeta, Deus te dá a capacidade de profetizar. Ficou claro? Para ninguém misturar as coisas. Nem todos que profetizam são profetas. A gente pode ser usado no momento para coisa. Uma pessoa que viu alguém passando mal e foi lá e fez uma manobra porque aprendeu de engasgamento e desengasgou. Salvou porque aprendeu um procedimento médico de primeiros socorros, ok? E dali em diante se tornou médico e passa a exercer. Não é assim, irmã Úrsula, que é da área da saúde, da enfermagem? É?
Irmã Silvana, que é dentista, a pessoa se torna médica só porque ela fez um procedimento? Não. Então, mas ela pode, se ela vê alguém e ela sabe o que fazer, ela pode fazer? Pode. Assim como mesmo não sendo profeta, eu posso profetizar. Então não se empolga, porque foi usado uma vez achando que agora é médico. Mas também, não se esconda. Quando Deus te der uma palavra e colocar diante de você uma situação, alguém pode ser salvo através da tua palavra, da palavra de Deus na tua vida, na tua boca, no teu testemunho. A primeira quarta, Deus está ativando dons proféticos no meio dessa igreja. Ativando, alinhando a visão. O profeta não pode deixar a mensagem morrer dentro dele. Ele precisa dar voz ao que Deus colocou, ao que Deus o entregou. E é isso que ele muda a vida das pessoas e Deus muda a vida dele. Ele atende a necessidade do próximo e Deus atende a necessidade dele. É dessa forma. Ele atende o que o coração de Deus quer. E o coração de Deus faz jorrar vida sobre ele. O Senhor me deu essa mensagem, Jeremias falou. Jeremias não disse eu mereci essa mensagem. Eu me preparei para essa mensagem. Eu fiz por onde, para falar a verdade do meu esboço, nada disso que eu estou pregando, eu preparei. O meu esboço eu já ia ler direto do 4 ao 10. Mas eu só li o 4. E o Senhor me deu essa mensagem. Literalmente o Senhor está me dando essa mensagem para poder fazer você liberar a mensagem que Ele te deu também. Tem alguém morrendo e sofrendo, chorando lá fora. Pastor, eu também sofro, eu também choro e a vida também dói em mim. Dói em mim também. Mais alguém? Mas nós não podemos ser uma igreja egoísta e egocêntrica, em que tudo gira em torno do nosso umbigo. Porque eu cheguei na igreja e eu achei que ia mudar o extintor de posição. E já fazem 6 meses não mudou, então não vou ficar aqui. Porque eu achei que eu tinha que ser mais tratado de tal jeito. E eu achei que tinham que olhar mais. Ei, que hora que você vai encontrar Cristo que manda ir buscar o perdido lá fora? Porque quem está ocupado salvando o perdido não fica olhando porque tem arranhão na perna, não. Porque ele vê que o outro nem perna tem para arranhar. A gente está reclamando demais do arranhãozinho na nossa perna, porque a gente não viu alguém sem perna. E pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que a nossa dor não importa. Eu estou falando isso, gente. Eu só estou falando que a gente precisa reorganizar algumas coisas. Porque enquanto a gente vai servir o próximo, o próprio Deus vai levantar alguém para nos servir. Você vai ver isso na Bíblia. A resposta que você está precisando talvez esteja quando você parar de pensar só em si e amar o próximo como a si mesmo. A resposta que eu estou precisando muitas vezes é quando eu paro de pensar apenas em mim e decido amar o meu próximo como a mim mesmo. Hoje na live eu falei muito sobre quem quer crescer precisa. Aí pelo menos uma pessoa ou duas acompanharam. Quem quer crescer precisa amadurecer. Como é que nós vamos crescer se a gente continua brigando pelas mesmas coisas? Par, ímpar, não sei o que, eu ganhei, não, eu pus 2, você pôs o dedo curto, não, você esticou o dedo. Fazia quando era menino. O Israel vira e fala assim, nós vamos brincar de papel e tesoura. Não é pedra, papel e tesoura, é só papel e tesoura, não é assim, Marcele? Papel e tesoura. E ele fala assim, vai papai, pode colocar. Aí ele já está assim, pronto com a tesoura dele. A hora que eu venho com a minha tesoura, ele fala, não, você não pode pôr esse, porque eu já escolhi, você tem que vir com o outro. Em outras palavras, na brincadeira dele, o Israel é o convicto da mensagem de Apocalipse do culto da virada, e saiu vitorioso para vencer. Ele brinca de papel e tesoura, sendo que ele já é tesoura. Ou seja, você é o que, Jenny? Portanto, ele saiu vitorioso para vencer, está resolvido. Gente, o menino é um foguete. Deus criou ele assim, ele é um foguete. A gente está precisando aprender a administrar a velocidade dele, porque ele é um foguete. Um barato. A gente precisa amadurecer. Não, você colocou tesoura igual eu, não brinco mais, saí da brincadeira. Vou pagar. Sabe aqueles meninos que pegam a bola e vai para dentro de casa? Porque ele é ruim de bola. Aí ele pega a bola e vai para dentro de casa, acaba com a brincadeira dos outros, porque não sabe perder, porque não sabe esperar, ficar do lado de fora, esperar a vez dele. Quem é homem, jogou bola na rua, sabe, você fica de fora esperando a vez, e é ruim ficar de fora esperando a vez. É gostoso estar jogando.
Só que o cristianismo não é sobre perder e ficar de fora esperando a vez. É sobre oferecer ao próximo uma oportunidade. Pode entrar no meu lugar. Eu já me diverti bastante, eu já fui bastante cuidado, eu já fui bastante amado. Chegou alguém novo ali, pastor, não preocupa comigo não. Vai atender quem está precisando. Cristianismo é sobre a gente parar de ficar as mesmas pessoas falando as mesmas coisas todo dia. E a gente começar a olhar para alguém novo que está precisando falar alguma coisa e nunca teve a oportunidade de falar. Uma vez um irmão chegou para mim e falou, pastor, e esse grupinho que todo final de culto fica em volta do senhor é o mesmo grupo para atendimento? Eles não percebem que eles estão atrapalhando quem está chegando novo na igreja de ser abençoado? Pelo amor de Deus, gente. Eu estou falando para ninguém vir procurar falar. Mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa olhar e falar assim, deixa eu ver, eu estou sempre aqui, eu nem é necessidade, é só bate-papo. Deixa quem precisa ser atendido primeiro, depois eu chego lá. Eu estou aqui, eu vou ficar até... Aí eu chego. Nós precisamos ser voz profética, e voz profética não pensa em si, até porque ser voz profética não é gostoso. Às vezes o recado que a gente tem não é bom, as pessoas não vão gostar de nós, mas elas vão ser alcançadas e os que derem crédito vão ser abençoadas pela palavra liberada. Não é sobre fazer o que é agradável, é sobre fazer o que é necessário. Jeremias recebeu essa mensagem. Qual a mensagem que ele recebeu? Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Como é que é isso? Gente, presta bem atenção. Um pintor, antes de começar a pintar, ele já sabe o que ele vai pintar? Já tem na mente dele? Tem ou não tem? Sim, claro. Você fala, não, é aquele livro que sai rabiscando. Não, ele quer pintar tal coisa. Um escultor, quando vai fazer uma escultura, ele já não sabe o que ele quer fazer? Sim. E aí poderia falar de um monte de coisa. Um construtor, ele já sabe o que ele quer construir? Sim, ele já tem um projeto antes, já verificou. Deus antes de fazer já fez um projeto. Deus não te jogou aleatório ao mundo. Deus tem um projeto nobre com cada um de nós. Abra a boca e profetiza. Deus tem um projeto nobre com a minha vida. Porque se o homem nobre aqui da terra projeta coisas nobres, imagina o meu Pai Celestial quando me projetou. Acredita. Desperta. Deus não pode falar que um homem é mais nobre do que ele. Deus não pode dizer, o homem é nobre e projeta coisas nobres, mas eu não consegui projetar algo nobre quando fiz o Rogério. Imagina Deus assim, ele seria Deus? Não, porque ele seria inferior a mim. Eu não tenho controle, eu não tenho domínio sobre o futuro do Rogerinho e do Israel. Mas eu tenho sonhos e projetos. Quem aqui tem filhos? Tem sonhos e projetos para seus filhos? Quem falou muitos? Coitados meninos. Bom, vamos lá. Brincadeira. É desse jeito. A gente sonha, a gente projeta, a gente isso, a gente aquilo. Deus é inferior a nós? Deus ama menos do que a gente? Então nenhum de nós foi jogado aleatório aqui. Deus tem um projeto nobre com a gente. E autoprofetizar é declarar o que está escrito. Isso é profetizar. Profetizar a gente precisa desmistificar. Não, pastor, profetizar é quando falar algo que ninguém sabia, que ninguém... Não, gente, não tem coisa mais linda do que você profetizar o que está escrito. Porque todo poder, responsabilidade e compromisso está dentro de Deus. É a palavra dele. Esse mês acho que eu vou falar muito de Ezequiel 37. Põe para mim Ezequiel 37, vai, põe aí. Ezequiel 37, vamos no mover, ali fica como que Deus quiser. Vamos lá, a mão do Senhor veio sobre mim, o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos. Vamos lá, então ele me perguntou, filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi, ó Senhor soberano, só tu o sabes. Verso 4 diz, então ele diz, o que ele disse? O que ele disse? Profetize a esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Verso 5, eu vou até o 6. Assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o... Espera aí. Deus levanta Ezequiel, e gente, não dá para falar em profeta sem falar no Ezequiel, porque profetizar não vale de ossos sequíssimos, e levantar um exército poderoso não é para qualquer um. Então joia, só que Ezequiel profetizou alguma coisa que ele adivinhou? Ele profetizou o quê? O que Deus falou.
Ele profetizou a palavra que Deus deu. A palavra que Deus deu a ele. Não tem coisa melhor do que eu e você profetizarmos a palavra. O próprio Senhor diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando profetizamos a palavra, Deus vai em cima dizendo: vou cumprir, pode ficar tranquilo que eu vou cumprir. Pode não ser no seu jeito, nem no seu tempo, mas eu vou cumprir. Voltando lá no Jeremias, obrigado Carlos, voltando no Jeremias, verso 4 ainda, o Senhor me deu essa mensagem, verso 5, eu conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe, antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta aonde? As nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Por quê? O que ele disse? Sou o quê? Jovem demais para isso. Diga: eu preciso, põe a mão na sua cabeça, diga: eu preciso ser livre da insegurança, da incapacidade. Diga: quem me capacita é quem me escolheu, é quem me chamou, é quem me deu a mensagem. Quem foi? Deus. Ah, mas eu sou jovem demais. Ah, mas eu sou pequeno demais. Ah, mas eu sou. Jeremias também se achava. E Deus disse: Jeremias, eu te chamei, eu te nomeei, eu te formei. Aí Jeremias responde, sabendo que ele era um projeto de Deus, que Deus o formou, que Deus nomeou, que Deus tudo. Mesmo assim ele responde: Deus, eu sou jovem demais, eu não posso. O verso 7 vai nos ensinar. O Senhor respondeu: não diga, sou jovem demais, pois você irá onde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca. Olha só, gente. E disse, olha o que Deus disse. O que ele disse? Veja, coloquei minhas palavras em sua. Ele toca, ele coloca. Ele forma, projeta, forma, toca e coloca. Tudo é Deus. A gente só precisa dizer sim. Sim, sim. E o verso 10, eu termino a parte de Jeremias aqui no verso 10, diz: hoje, lhe dou, mais uma coisa que Deus está dando. O que Deus está dando? O que Ele está dando? Já deu palavra, agora deu autoridade. Eu estou recebendo. Eu estou aqui recebendo. Primeira quarta profética do ano. E Deus já fala que Ele me projetou, que Ele me formou, que Ele colocou, que Ele tocou minha vida, que Ele pôs a palavra dEle na minha boca e que Ele está me dando agora autoridade. Eu quero, Deus. Esse vai ser o ano mais incrível da minha vida. Porque eu não vou me arrastar nesse ano. Deus está me dando autoridade. Deus projetou esse ano antes de eu chegar nele. Deus me formou para esse tempo. Deus me formou para os desafios que estão diante de mim. Para de dizer que você não aguenta. Para de dizer que você não suporta mais. Deus te projetou sabendo do desafio que vinha pela frente. Quem aqui já acompanhou Fórmula 1? Quem acompanhou Fórmula 1 quando ela era viva no Brasil? Porque ela morreu em 1º de maio de 94. Para os bebês que não sabem do que se trata, não foi no dia que morreu Ayrton Senna da Silva, o maior piloto de Fórmula 1 que o mundo já viu. Ele era fora da curva, totalmente. Um dia eu tenho que sentar com o Rogerinho e pegar uns vídeos, tudo que mostra o Deus do Senhor e mostrar para ele. Falei o que é um homem determinado, que sabe o que é. Mas eu lembro que eu assistia a Fórmula 1 junto com meu pai. Aí esse dia eu estava conversando com alguém, com quem que foi, hein? Eu não lembro. Ah, foi com meu primo. Estava trocando o pneu do carro, aí hoje o pessoal vai lá e tal. E a gente estava lembrando, acho que foi com meu primo, da época da Fórmula 1, como que era o pit stop, como que é hoje. Aquela hora que para trocar o pneu, naquela época não podia abastecer, aí eles calculavam o combustível, às vezes tinha piloto que calculava uma coisa, e no meio da corrida chovia, o carro fica mais pesado, e o cara estava ganhando a corrida, e na última volta acabava o combustível. Quem acompanhou a Fórmula 1 nessa época sabe como que era. Os cálculos, a capacidade de discernimento, de estratégia, de inteligência, de engenharia na cabeça do piloto fazia toda a diferença. Mas uma coisa eu chamo sua atenção. Dentro disso. Pista molhada, pista seca. Pneu igual? Previsão do tempo. No meio da corrida vai ter chuva.
Aí eles calculavam que horário que deve vir a chuva, deve vir para tal horário, esse horário você deve estar na volta tal, hora de trocar pneu. Vamos arriscar? Vamos começar com o pneu normal e põe o slick, o de chuva, no meio da corrida. Aí outro falava, mas e se chover antes? Se chover antes, lascou. Que ou você vai ter que parar para trocar talvez 2 vezes e perder posições, ou você pode rodar, bater, mas é um risco. Os que mais assumiam risco, sabe quem que era? Tira esse aí que a gente falou, quem que eram os que mais corria risco? Não estou falando de nome, perfil. Os de equipe inferiores, sabe por quê? Porque nós não vamos conseguir nada, a gente não tem nada a perder, vamos arriscar. Quem tem menos a perder é mais fácil de arriscar. Quem está entendendo? O que é mais fácil arriscar, 50 reais ou 5 milhões? Tem gente que falou assim, pastor, ele falou 5 milhões? Os pilotos de equipe inferior, é um risco, mas de repente, acertando a mão nisso aqui, você consegue pontuar e consegue patrocínio para a equipe. Campeões não seremos, ganhar a corrida não ganharemos, mas de repente, quem lembra disso? Agora presta atenção, o cara entrava com um pneu correndo risco da chuva chegar antes, porque ele queria ganhar. Aquilo era aleatório? Não. Havia um cálculo, uma ideia, vamos projetar, vamos aqui pensar, até tem risco, mas uma equipe não punha o pneu no carro que não fosse projetado especificamente para a chuva. Tá, pastor, e aí? E aí que os desafios desse ano, todos eles Deus já sabe. Quem tem certeza disso? Deus já sabe tudo que a gente tem para enfrentar. Você crê nisso? E Ele te jogou aleatório? Não. Ainda bem que você veio, porque Ele está te preparando para os desafios desse ano. Ele está nos preparando para cada desafio. Nós não vamos entrar na pista, nós não entramos, já estamos na pista 2024 sem saber se vai dar certo. Eu creio que vai dar certo, porque quem me projetou para correr essa corrida, para percorrer esse trajeto, é aquele que já conhece a pista inteira, o tempo inteiro e todas as coisas, e tudo não sai, nada sai do controle dele, tudo está absolutamente debaixo do poder e do controle dele, do governo dele. Então se ele me projetou, se ele me formou como ele formou Jeremias, vai dar certo. Pode não ser do jeito que eu queria, pode não ser do jeito que eu esperava, nem do jeito que as pessoas queriam, mas vai dar certo. O projeto de Deus está pronto. Só está procurando gente de fé. E ainda bem que você veio de novo, eu digo. Jeremias, eu tenho projeto aqui, está tudo certo. Não diga que você é jovem demais, não diga que você é uma criança. Sabe por quê, Jeremias? Porque o que faz a diferença na sua vida não é a sua capacidade, não é a sua idade, é a sua dependência de mim e a sua humildade. Diga dependência de Deus e humildade. Põe para mim o primeiro tópico, por favor. Vamos lá. Deus chama, capacita, principalmente quando não nos sentimos o quê? Capazes. Isso demonstra humildade e dependência dele. Quando eu demonstro humildade e dependência de Deus, Deus fala, é com você que eu quero. Porque Ele não resiste ao humilde, mas abate o soberbo. Sabia que a grande crise de Deus não é com os nossos pecados, é com o nosso orgulho. Que isso, pastor? Gente, a gente vai ficar sempre chovendo na mesma, sabe? Mas vamos lá, Davi e Saul. Davi é o cara que pecou feio mesmo, adulterou, pôs um homem inocente, um homem leal, Urias, para morrer. E ainda assim Deus falou, segundo o meu coração. Ou que vão falar do Senhor, o Senhor falar que Ele é segundo o seu, quer dizer que o coração do Senhor é adúltero, homicida? Não, não. Segundo o meu coração, porque é humilde, quando erra, fica aos meus pés e não quer perder minha presença por nada. Tem gente, irmão, que a vida começa a melhorar, nem quer a presença de Deus mais. O que é o Saul? Saul é o cara que cometeu aos olhos naturais erros pequenos, mas quando foi corrigido, ninguém me corrige, faço do jeito que eu quero, eu sou assim, não, eu dei certo na vida, eu cresci, eu venci, eu prosperei, eu conquistei, eu pastoreei, eu preguei, eu. E o Davi é aquele, Senhor, pequei, tão somente pequei, fiz o que era mal. Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. As orações de Davi são apaixonantes, gente. Eu amo ler as orações de Davi. Une o meu coração ao temor do teu nome. Meu Deus, Salmo 86, 11. Une o meu coração ao temor do teu nome.
Pelo amor de Deus, gente, isso é muito incrível. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim o espírito reto. O que é isso? Meu coração não é puro, é sujo. Meu espírito não é reto. É com esse que Deus fala aqui, ó. Humilde, dependente, quebrantado, sincero. Deus está procurando gente assim para profetizar, porque não vai inflar o ego e começar a soltar profetada por aí. Infelizmente, mancharam a palavra ou o cristianismo. E quando eu falo manchar, é entre aspas, tá? A fama, a palavra é imutável, perfeita, pura, mas mancharam a fama por causa do orgulho, por causa da vaidade. Aí alguém começa a achar que, eu vou lá, eu nem preciso orar, eu nem preciso depender de Deus, eu nem preciso disso, porque eu vim aqui, olha gente, eu sou o grande, isso aqui. Não, eu sou o pequeno nas mãos de um grande Deus. Grande não sou eu não sou um grande pregador, você não é um grande isso, grande aquilo. Nós estamos nas mãos daquele que é grande. Nós dependemos e confiamos naquele que é grande. Ele é. Então ele chama, ele capacita, e Jeremias deixa isso claro. Põe o segundo tópico, por favor. Esteja o quê? Disponível. Deus nos toca e coloca as palavras de quem? Dele em nossa boca. Quem que ele está procurando? Quem está disponível. Não quem acha que sabe tudo, não quem acha que é o bom. Jeremias é aquele que diz, eu sou uma criança, eu sou muito jovem, mas eu estou falando contigo, Senhor. Eu estou aqui conversando, eu estou aqui tentando resolver, eu estou tentando melhorar, Senhor, mas eu estou aqui, você está aí? Você está aí? Você está aí? Então fala isso para Deus, fala, Deus, eu estou aqui. Fala, Deus, eu sou imperfeito, mas eu estou aqui. Fala da sua dificuldade, mas eu estou aqui. Fala, Deus, eu sou tímido, mas eu estou aqui. Deus, eu peco, mas eu estou aqui. Deus, eu tenho medo, eu sou inseguro, mas eu estou aqui. Deus, eu sou nervoso, eu sou descontrolado, mas eu estou aqui. Deus, eu sou acomodado, preguiçoso, mas eu estou aqui. Quando você fala essas coisas, você não está tentando justificar, você está dizendo, Deus, eu preciso mudar nisso, mas eu estou na tua presença e o Senhor tem poder de me mudar. É sobre isso. Deus, eu estou aqui. Sou fofoqueira, mentiroso, mas estou aqui, Deus, me ajuda, me muda, me transforma. 99% das minhas orações em particular é para falar das minhas falhas. Alguém mais? Eu não estou falando de lamentar não, é de falar, Deus, preciso que o Senhor me ajude a mudar nisso aqui, porque eu estou tentando faz um tempo, não estou conseguindo não. Porque os outros só vêm dar cacetada na gente. Aí Deus vem e fala assim, vamos mudar isso, filho? Você tem coragem. Sabe por que a gente precisa tanto orar? Por vários motivos, tá? Mas um deles é esse. A oração é o lugar onde a gente reconhece que a gente não está no ponto ainda. Oração é o encontro onde a gente reconhece que não é bom bastante. Que não sabe tanto quanto pensava que sabia. Pastor, eu vim aqui para essa igreja. O senhor não é aquele que sabe tudo? Não, não sou. Mas o senhor não é aquele perfeito? Não, também não sou. Pastor, se o senhor falar mais uma, eu vou embora. Um dia, nós vamos nos decepcionar. Um dia você vai esperar algo de mim, ou eu vou esperar algo de você. Eu não estou falando de algo grave. Assim eu espero e creio. Mas em coisas simples. Um dia você não vai corresponder, eu não vou corresponder. E nós vamos continuar aos pés de Jesus, pedindo para Ele corresponder, porque Ele é mais do que suficiente. Somos dependentes dEle. E como é leve. Eu não estou falando sobre uma posição de comodismo. Eu sou assim, então você viu o que o pastor falou? Sabe, eu gosto de adulterar, mas é Deus. Não é disso que eu estou falando. Eu sou mentiroso, sou infiel, eu retenho o que não é meu. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a gente lutar por uma mudança. Mas nem assim sair da presença de Deus, você está entendendo? Mesmo assim eu estou lá, Senhor, eu estou lutando, está difícil, mas eu estou na tua presença. 1 Samuel capítulo 3, vamos lá. Eu devo ler só os primeiros versículos, porque de 3, 6, 8 tópicos eu falei 2. E aí quarta que vem ou na outra a gente fala mais, amém? Ou de repente domingo. Mas essa aqui deve ser para quarta, porque é bem ativação profética mesmo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 1, diz assim, ó. Enquanto isso, o menino Samuel... Pastor, eu tinha que ter ido pregar hoje no Kids. Vocês me aceitarem, eu vou lá. Aceita lá, Pri? Pronto.
Jeremias falou que ele não passava de, ele era muito jovem, mas outras traduções vai dizer que ele fala, não passo de uma criança. Agora aqui está dizendo o menino Samuel. Ô pastor, mas a gente é tudo adulto, mas o ano de 2024 ainda é um menino, está começando. Pastor, você é rápido, hein? Vamos lá. Enquanto isso, o menino Samuel servia a quem? Era um menino, era uma criança, mas já aprendeu a... Não despreza a tua criança, não. Estimula. Às vezes a gente se assusta com a capacidade que as crianças têm de absorver. E aí me levanta um alerta. Quando às vezes eu vou conversar com as tias da escolinha, elas dizem, tem criança lá que não sabe nada de Bíblia. Aí eu me pergunto, qual é a conversa dentro dessa casa? Eu não estou fazendo um julgamento, eu estou apenas levantando uma questão. Isso faz eu me questionar. Porque como a pastora falou, Israel, muito diferente do Rogerinho. Rogerinho desde pequeno você falava com ele, às vezes dá uma coisinha assim, mas era... O Israel você fala com ele, se ele tiver decidido a não te ouvir, irmão, só Jesus na terra. É uma luta. Ele tem uma personalidade, um temperamento diferente. É meu filho, eu amo e joia. E nós vamos aprender a lidar e ver a melhor forma de educá-lo dentro das qualidades e das dificuldades dele. Isso é isso, simples. Simples porque a gente está colocando aos pés de Cristo, que é o principal. A parte principal é Deus. Essa é a mais importante, tem. Mas pensa um minuto, você chegar a fazer pergunta da Bíblia. É perigoso você passar vergonha. De vez em quando ele começa a pegar uma turma aí e fazer umas perguntas. E o pessoal dá umas gaguejadas. Ele pergunta, quem foi que fez isso? Quem fez aquilo? Quem fez aquilo outro? Quem fez aquilo outro? Quem fez aquilo outro? Quem fez aquilo outro? Porque está sendo injetado Bíblia nele, palavra, testemunho, cristianismo nele. Não é porque é criança que não tem que ouvir Bíblia. Não é porque é criança que os jogos, as brincadeiras não podem, ou ainda, vou além, não devem ser bíblicas. Pelo contrário, aí é que mais ainda. Porque se você faz a estrutura crescer e desenvolver saudável, você evita doenças no futuro. Quem está entendendo? Enquanto isso, o menino Samuel servia quem? Ao Senhor. Ajudando quem? Eli. Enquanto isso o que, pastor? O que é enquanto isso? Enquanto os filhos do Eli, que era o profeta, que era o sacerdote da época, enquanto os filhos de Eli estão desprezando as ofertas do Senhor, estão se prostituindo à entrada do templo, não dão a mínima, não há temor de Deus, não há compromisso, eles não se importam. E é uma das coisas que eu oro, falo, Senhor, que os meus filhos se importem com a Tua presença, com a Tua palavra, que os meus filhos se importem com a Tua obra. Uma das coisas mais lindas, pastor, falou do Rogerinho fazendo um projeto de vida, mas eu vou além. Uma das coisas que mais marcou na vida do Rogerinho, ele vinha comigo sempre por oração das 5. E quando veio aquele período de fechar e o culto era só online, lembra? Que não pode falar o nome lá do pandeiro com gato. Pandeiro com gato, gente. Miau, miau. Ah, não entendeu? Porque fala aí, eles derrubam aí o alcance. Eles começam não pode falar no assunto. Ah lá. Mas naquele período a gente começou a ter que fazer tudo online. Quem lembra disso? E aí, quem foi um dos principais que começou, chegou, chamou o Zé, senta aqui Zé, você vai ter Instagram agora, você vai isso, vai aquilo. E o Zé, que não sabia nada do online, mergulhou, e o Rogerinho, e a Ana, e o pessoal. Mas um dos que mais se lançou foi o Rogerinho. E eu vi o começo dele, gente. Eu me assustei. Chato. Alana Moscova. Implicante. Cadê teu horário? Por que fulano fez isso? Por que não fez aquilo? Cadê? Ô fulano, você ficou de chegar a tal hora, você está atrasado. Ô fulano, você não ficou de arrumar isso aqui porque não arrumou. Ah, papai, ó, não dá, hein? Ó, eu vou falar com tal pessoa. Eu estou falando de 4 anos atrás, ele tinha 11 anos. Eu tinha que ensinar, mas não podia brigar, porque eu podia olhar para ele e falar assim, eu me vejo em ti. Eu me via nele, naquele momento. O zelo pela tua obra me devora. Eu vi a paixão dele pelas coisas de Deus, eu vi a paixão dele em dizer, é a nossa igreja. É a casa de Deus, é o povo de Deus, são meus pais servindo, e eu não posso deixar de qualquer jeito.
Onde eles precisam de mim, eu tenho que estar. Que os nossos filhos tenham esse coração e não percam no meio do caminho. Que os nossos filhos jamais se esqueçam que os de fora são só de fora. E eu não estou falando sobre... Porque é natural criança olhar, o artista, o atleta, ou não sei o que, a personalidade, eles são só de fora. Quem chora, quem ri, quem realmente está ao nosso lado são os de dentro. E isso mexe com o coração da gente. E eu via, sabe, o menino de 10 para 11 anos, acabando de fazer 11 anos, se importando. Mas Eli não via isso nos filhos dele. Os filhos de Eli, completamente corrompidos. Deus falou, chega, eu não aguento mais. Eli, eu tinha dito que você e a sua casa andariam diante de mim. Põe aí o capítulo 2, verso 30, por favor, Carlos. Eu não preparei não, mas Deus preparou. E talvez eu mude para ARC. Põe aí o 2:30. Não é possível que não tem 2:30. Tem sim. Ah, tem. Falei, ué. Eu sei o que. Funciona. Portanto, assim declara o Senhor Deus de Israel: prometi que membros de sua família da tribo de Levi sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram. E que mais? E desprezarei aqueles que me desprezam. Deus falou: eu havia jurado que você e a tua descendência estariam servindo diante de mim, mas longe de mim tal coisa, porque os que me honrarei, os que me desprezam ficarão envergonhados. Deus acabou de dizer, Eli, chega, minha paciência passou do limite, você não está preparando seus filhos para me servirem, seus filhos não querem nada, e já eram adultos, haja visto que eles se prostituíam com as mulheres, se prostituíam, apesar que tem criança aí, que a gente precisa ver o que anda vendo e ouvindo, porque é precoce demais. Pais precisam vigiar. Por isso que a porcaria do celular não deveria estar na mão de uma pessoa com menos de 15 anos. Não deveria. Alguém pode ficar incomodado a gente insistir nisso, mas nós vamos bater nessa tecla. E eu espero que não seja doloroso um dia você reconhecer que há anos atrás nossos pastores tinham razão. Eu espero que não seja com muita dor. Eu vejo isso no meu filho, como ele fica tóxico quando ele mexe com o celular. E como ele se torna outra criança quando ele fica longe. Pastor, mas agora como que eu vou tirar? Como a pastora Angélica falou, é um desmame doloroso, difícil. Mas recompensador no futuro. Vai valer a pena. Talvez você vai passar algumas semanas de vergonha. Talvez vai passar algumas semanas de dificuldade, dor, de aflição. Mas depois você vai colher algo extraordinário. Os filhos de Eli não podiam assumir o lugar do pai como sacerdote. Samuel é só um menino. Volta lá no Samuel onde eu estava. Por favor, no capítulo 3, por favor. Então o menino Samuel, cadê? Enquanto isso o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Samuel estava lá, não estou nem olhando para os filhos do Eli, eu estou olhando para Eli. Eu estou servindo a Deus, eu estou servindo a Deus. A minha mãe falou que eu sou um milagre de Deus, eu nasci para servir a Deus. Quem é que crê que é um milagre de Deus? Lembra lá, Jeremias, eu te formei, eu isso. Quem é que, foi Deus que me formou, Deus que me projetou. Então para de ficar justificando o pecado, porque os outros estão pecando. O Samuel podia falar assim, se os filhos dele pecam, também vou pecar. Se o filho dele faz tudo errado, também vou fazer. O filho dele pode, eu também posso, porque é um tal de o filho do outro, filho do outro, filho do... pelo amor de Deus, gente, vamos amadurecer. De parar de ficar competindo, filho de um, filho do outro. Eu vou responder diante de Deus pelos meus filhos. Os espirituais também, por isso que eu estou aqui pregando. Eu sou, Por isso, irmãos, que eu assumo, eu arco com as consequências de uma mensagem não tão agradável, que pode não ser tão atraente, que não vai trazer tanta gente no primeiro momento, mas na hora que apertar, cada um vai dar valor à palavra que ouviu. O Samuel minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou, minha mãe falou que eu sou fruto de um milagre, eu sei quanto minha mãe sofreu, foi Deus que mudou isso. Não tem ninguém que vai me influenciar, que nós venhamos impregnar Cristo no coração dos nossos filhos, de modo que ninguém vai influenciá-los a ser do mundo. Espirituais também eu estou falando, não é só biológico. Alguém que diz, meu filho já cresceu, eu não tenho filho, não importa, todos nós somos chamados para gerar filhos espirituais para a eternidade. E nós precisamos gerar, o nosso testemunho tem que gerar de tal forma
que não importa a influência que venha sobre eles, vão lembrar da palavra que eles receberam de nós, do amor de Cristo que eles viram em nós. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando ele naqueles dias. Olha isso aqui, as mensagens do Senhor eram muito o quê? Raras. Quando o ministério profético está corrompido, a mensagem é rara. Aí louvado seja Deus, bondade e misericórdia de Deus. É raro a mensagem de Deus aqui? Hein? É raro, escasso ou abundante? Então significa que tem gente servindo a Deus nessa casa. Inclusive você, porque a mensagem é a resposta às suas orações. As mensagens não são só fruto da consagração dos pastores ou de quem vem pregar. A mensagem é fruto do clamor da igreja também, da participação da igreja, da interação da igreja. Quando você se lança, até a mensagem muda de nível aqui dentro da igreja. Quando você acomoda. Eram raras e visões não eram o quê? Comuns. Põe para mim o tópico para a gente poder orar e quarta que vem a gente continua. Olha que incrível, eu creio que essa vai ser a mensagem do meu último dia aqui dos 12, dentro da igreja. E da nossa ceia. Vocês sabem que a ceia vai ser quarta que vem à noite, né? Deus não está preso ao comum. Esteja sensível ao mover dele em sua vida. Aqui eu falo de duas coisas bem rápido para a gente poder orar. A primeira, o comum, o normal, era quem suceder Eli no ministério sacerdotal. Quem? Você não precisa falar Ofni e Finéias, que você nem sabe talvez o nome, eu não lembro. Mas os filhos, é ou não é? O ministério era geracional. Passava de geração em geração. Os filhos de Levi, nós lemos aí, eu nem tinha posto no esboço, mas o Espírito Santo falou, mostra para todo mundo, para ficar claro, o 1 Samuel 2,30. Olha, eu falei que a tribo de Levi ia me servir, que ia ser a descendência, mas agora eu vou pegar o menino de fora. Porque você não está nem aí? Deus pegou o incomum. E mais uma coisa é incomum, Deus não está preso no comum. Porque naquele tempo, a Bíblia, acabamos de ler, que não era comum o quê? As visões e a palavra, as mensagens de Deus. Aí sabe o que Deus faz? Deus chama Samuel. Deus chama Samuel. Ah, irmão, você vai entender isso aqui. O que era comum, o que parecia normal, o que parecia não tem jeito, isso aqui está acabado, isso aqui não vai virar, isso aqui não vai acontecer. Não tem capacidade de impedir Deus de fazer o extraordinário. O comum não assusta Deus. Aquilo que está assim, não está na regra, vai ser assim, não tem como mudar, é muito difícil. Deus não está preso ao comum. Deus não está preso às limitações. Deus não está preso, Ele é livre. Ele pega o menino que quer, Ele pega o menino que está servindo, Ele pega o menino que não se corrompeu. O menino 2024 não deixa se corromper não, esse é o ano de orar todo dia, esse é o ano de ler a Bíblia todo dia, esse é o ano de jejuar mais do que nunca, esse é o ano de amar o próximo, de perdoar, de ganhar almas, esse é o ano de cultuar mais do que nunca, esse é o ano de semear, de ser fiel. Esse menino vai crescer, vai servir a Deus. Nós vamos chegar no final de 2024 e vamos dizer, esse foi o ano mais profético, mais sacerdotal e mais justo, porque Samuel foi juiz, sacerdote e profeta, cresceu na presença de Deus, e eu profetizo que vai ser assim, o nosso crescimento, a partir dessa quarta profética, em nome de Jesus, e só quem crê diz, pode aplaudir a Ele, pode aplaudir.